CBN Intimamente de hoje com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Bom dia, Elis, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes internautas. Tudo ótimo e com você? Tudo bem também. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, relevante como sempre, que eu sei que você gosta. Gosto muito. E os nossos ouvintes também. Relacionamento versus ansiedade. Como lidar com essa situação, Elisângela? Então, Cris, cada vez mais recebo pessoas no consultório todos os dias se queixando do quanto o relacionamento ou os relacionamentos, né? Porque hoje a gente tem muitas pessoas que levam relações abertas, então com mais de um parceiro, sim, enfim. O quanto isso gera ansiedade, traz ansiedade para eles. Então, resolvi trazer esse tema para a gente pensar um pouquinho. Primeira coisa que eu acho importantíssimo, que eu gostaria de que a gente pensasse mesmo todo mundo tem ansiedade, porque às vezes a pessoa já chega lá no consultório com esse rótulo. Eu sou ansioso ou sou ansiosa, então por isso eu tenho esses comportamentos. É importante a gente entender, Cris, que a ansiedade ela é um tipo de afeto. Ela é uma sensação, né? Ela é um estado. Então, eu tenho ansiedade, você tem ansiedade. Acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Porque é um sentimento. Todo mundo tem dentro de si alegria, tristeza, mau humor, felicidade. Então, são estados afetivos que aparecem de acordo com aquilo que a gente está vivendo externa ou internamente. Então, é importante a gente partir desse ponto para que as pessoas, todos nós temos esse sentimento, assim como temos vários outros dentro. O que eu vejo que está cada vez mais difícil, que as pessoas estão tendo muita dificuldade mesmo para fazer, educar as emoções. Então, educar a emoção dentro de um relacionamento é extremamente importante para que esse relacionamento seja saudável. Fora isso, a gente vai cair numa relação tóxica, né, numa relação de guerra, numa relação bélica, ao invés de ser uma coisa que traz prazer, alegria, satisfação. Claro que com todas as dificuldades que um relacionamento traz. Mas a gente fica muito no campo da guerra. Então, a gente precisa entender, ansiedade é uma emoção, é um estado. Todos nós temos. O que a gente precisa? Aprender a educar isso. E como a ansiedade ela pode atrapalhar o relacionamento? Chegou no nível que está atrapalhando. De todas as formas. Porque qual é o problema da pessoa que tem a ansiedade além dessa educação? Essa pessoa ainda não conseguiu educar esse sentimento. Ela está sempre, uma das características do ansioso, ele está sempre um passo à frente, porque o ansioso, na realidade, é uma pessoa muito insegura. Então, ele tem medo de tudo. E o que ele quer? Qual que é o maior sonho dele? É antever as coisas antes que elas aconteçam, para que ele já possa se prevenir de uma possível coisa que possa vir a acontecer. Então, ele está sempre... Que desgaste, hein? Ele está sempre a 10 mil quilômetros na frente. Então, a situação nem aconteceu, essa pessoa já está pensando o que ela pode fazer caso aconteça. Então, uma pessoa que está sempre na angústia, que está sempre muito insegura. Então, se ela vê o parceiro ou a parceira mudar um pouquinho, que às vezes nem é uma mudança, tem dia que a gente está mais quieto mesmo, né? Tem dia que a gente está mais de boa, a gente quer ficar mais caladinho. Aí, essa pessoa já identifica isso como uma mudança de comportamento no sentido, ai meu Deus, não gosta mais de mim. Tem outra pessoa. Nossa. Aí começa, o que você tem? O que você está sentindo? Por que você está assim? Me conta, aconteceu alguma coisa? Então isso começa a ficar muito desgastante para o outro parceiro, né? Vamos dizer assim, para o não ansioso. Pois é, e aí que eu ia entrar. Como é que é namorar uma pessoa ansiosa? Porque a gente está falando muito do sentimento ansiedade, e às vezes a pessoa que está com o cônjuge, o par, o namorado ou a namorada, ele não é tão ansioso. Como é que é namorar uma pessoa ansiosa? Como é que você consegue ter aquele jogo de cintura? É uma dificuldade, é um aprendizado. Essa pessoa tem que estar disposta a querer aprender como é o comportamento, como é o pensamento desse parceiro para conseguir ajudar. Então, primeira coisa, a gente sempre preza e fala muito aqui, comunicação. Converse com essa pessoa. Sim. Se o ansioso, o que ele precisa na vida é de segurança, mas claro que ninguém vai conseguir dar essa segurança nesse nível que ele deseja, mas o quanto mais o parceiro conseguir fazer essa pessoa se sentir segura,
melhor. Então, assim, qualquer dúvida que ela tenha, ou ele tenha, conversa, fala, olha só, nós já conversamos sobre isso, eu te expliquei assim, mas eu vou te explicar de novo. Eu não tô sentindo nada em relação ao nosso relacionamento, tem a ver com o trabalho. É muito comum o ansioso, nos dias de hoje, qual que é o maior drama da pessoa ansiosa? As redes sociais, os aplicativos de mensagem. Nossa, eu conheço pessoas que falam assim, nossa, era tão bom quando não tinha isso. Você às vezes terminava o relacionamento, você não sabia se a pessoa, onde a pessoa estava. No outro dia você já sabe se a pessoa foi em tal lugar, localização. Com quem foi, fazendo como é que estava. Mas aí entra essa questão da educação. Você entende que a gente fica sabendo quando a gente quer. Eu posso educar a minha ansiedade no sentido de falar, olha, eu não vou procurar isso porque isso é tóxico para mim. Eu brinco com os meus pacientes e falo, é como se você pegasse um copo de veneno e tomasse e não quisesse morrer. Porque se você acabou de terminar um relacionamento, a melhor coisa é dar um tempo, né? Deixa o parceiro ou a parceira fazer o que ela quiser fazer e vai fazer o que você tiver que fazer. Vive o luto primeiro, como a gente já conversou aqui em outros programas, e depois vai viver a sua vida. Agora fica lá, o que fulano fez? Onde que fulano estava? Fazendo o quê? Com quem? Ai, comeu o quê? Porque a gente hoje tem acesso a isso muito rápido, é um clique. E a gente está lá com todas essas informações, que para o nosso emocional é péssimo, porque aí a gente começa a pensar, a gente pode começar a pensar, por que eu não estou ali? Já estava com essa pessoa antes, então com quem que tá? E às vezes até a pessoa desenvolve uma ansiedade mais forte. Sim. Né? O que causa essa ansiedade nos relacionamentos afetivos? Às vezes esse tempo que o casal resolveu dar, a pessoa desenvolve essa ansiedade excessiva depois. Normalmente ela já tem. Isso normalmente não é do outro. É da própria pessoa e a gente tem que ter essa consciência. Porque eu escuto assim, mas o fulano ou a fulana me gera muita ansiedade. Ninguém gera ansiedade na gente se a gente não deixar, se a gente não permitir. A questão é, eu preciso me conhecer, eu preciso de autoconhecimento para entender o que o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, o que eu preciso para me sentir em paz. Então, se eu entendo que ficar vendo stories e postagem do meu parceiro ou ex-parceiro me gera ansiedade, então eu vou educar o meu sentimento para que eu não veja isso e fique em paz. Também não adianta não ver e ficar assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Será que está fazendo? Não. Não ver e ficar em paz. Elisane, isso é possível? Com treino. Igual qualquer outra habilidade que a gente queira desenvolver. Se você quer desenvolver um músculo, você tem que malhar aquele músculo todos os dias. Eu falo que o cérebro também é como se fosse um músculo. Ele precisa ser malhado, ele precisa ser treinado todos os dias e 24 horas por dia, para que a gente consiga ter bons resultados e ficar em paz, principalmente nos dias de hoje. Agora, você já falou a importância da comunicação, do diálogo na relação. Como superar essa ansiedade no relacionamento além da comunicação? O que o casal pode fazer? Então, eu penso que sempre começa pela comunicação, né? Eu acho que ser honesto com o outro, transparente. Então, assim, qual que é o problema? É minha rede social? Então, assim, o que você quer? Você quer ver? Então, toma. Não significa vou te dar a minha senha, não significa você vai ter acesso a tudo, não significa vamos fazer um perfil conjunto, porque isso nada mais é do que uma tentativa de controlar o outro. Se tem uma habilidade que o ansioso tem, e assim, que ele desenvolve com muita destreza, é o controle. Por isso ele sofre. Como a gente falou lá atrás, ele quer o tempo inteiro controlar tudo e todos os passos. Por quê? Porque o maior medo dele qual é? Sofrer. Então ele acha que se ele controlar as coisas, ele vai evitar o sofrimento. Só que nessa tentativa de controle, o que acontece? Ele sofre e sofre muito. Então uma mente ansiosa é sim uma mente que sofre demais. Então o que eu aconselho? Busque ajuda. É necessário muitas vezes uma intervenção psicológica, muitas vezes até psiquiátrica, com a utilização de medicamentos por um tempo, né, determinado. Manter-se ocupado também, né, Elisângela? Acho que é uma boa pedida, né? Tentar reavaliar o que você gosta de fazer, tentar se encontrar. Sim, a questão é a seguinte, o outro não pode ser o foco único e exclusivo da sua vida. O outro está com você. Mas o outro, ele não pode ser o tempo todo aquilo com que você se importa, é só aquilo que é a sua prioridade. O outro está junto. Ele não pode ser mais importante do que você. Aquela relação ali é para te trazer alegria, para te trazer paz, vai te trazer a angústia de vez em quando, como qualquer outro tipo de relação.
Na amizade, na família a gente tem isso, né? Mas quando eu me desapego dessa necessidade do controle, tudo fica mais fácil em qualquer área da nossa vida. E cuidado com as opiniões alheias, né? O amigo que vai vir, dar sempre um vai pitaco, ter. Sempre vai ter. Você tá vulnerável, sempre aí vai você ter vai aquele acabar amigo que absorvendo. vai contar que se você não olhou no stories, alguém viu e te contou. Então você tem que estar tranquilo, falar, viu, legal, mas posso te pedir uma gentileza? Por favor, não me conte, não quero saber. Isso. Pra quê? Pra proteger a sua emoção. Ok? Ok. Obrigada, viu, Elisângela? Até o próximo programa. Eu que agradeço. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Até semana que vem.